Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje estou aqui para falar mais um pouco sobre o Deus vivo e verdadeiro, para que você o possa conhecer. Sim, porque Ele habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Mas por isso mesmo que Ele se revela. Como é que o Deus vivo se revela? Falando sobre si mesmo. E ele fala coisas importantes, úteis, relevantes, para que todos nós possamos o conhecer através daquilo que ele fala sobre si mesmo, que é a melhor forma de se conhecer alguém. É ouvindo o que o próprio Deus fala de si mesmo. E nas Escrituras existem muitos textos onde o próprio Deus está falando sobre si mesmo. Ele não falou isso à toa. Ele falou isso com o propósito de que aquele que lê aquilo que o próprio Deus falou sobre si mesmo possa o conhecer um pouco através das informações que Deus fala a respeito de si mesmo. Isso é bom. Assim, milhares e milhares de pessoas neste mundo podem o conhecer. E eu espero que as pessoas hoje tenham esse interesse de querer conhecer a Deus, porque conhecer a Deus constitui a glória do homem. Então, se o homem quer se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus e saber que Ele é Deus. Então eu espero que todas as pessoas possam ter essa vontade, partindo de cada um de nós, de querer conhecer a Deus profundamente, se inteirar sobre Deus, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais, porque quando o próprio Deus vê o interesse de alguém em querer o conhecer, o próprio Deus se revela para essa pessoa. O próprio Deus se manifesta na vida dessa pessoa. O próprio Deus fala com essa pessoa. E assim vai acontecendo uma intimidade pela qual a pessoa vai se aprofundando cada vez mais no conhecimento de Deus. E é isso que importa. Para todas as pessoas, o que importa é isso. Então, eu espero que todos tenham essa vontade. Eu continuo conhecendo a Deus. Muitos outros fazem isso também. Você também tem que fazer. A humanidade, de forma geral, de forma unânime, tem que conhecer a Deus, seu Criador, aquele que criou toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Nós devemos conhecer o nosso Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, é hora de nos dispormos, é hora de a gente ter essa disposição de fazer isso. Cada um de nós. Porque quando de nossa parte há esse interesse em querer conhecer a Deus, ele se revela a nós, e ele se revela a cada um de nós e faz com que nós possamos o conhecer a Ele. Por isso, existem as Escrituras também, pelas quais você pode ler, onde existem muitos textos nos quais Deus fala sobre si mesmo. E isso é muito importante. Mas você não pode conhecer Ele apenas pelo que está escrito. O que está escrito é algo muito básico, é algo muito fundamental. Você tem que se aprofundar, porque existe as profundezas de Deus. E isso também pode ser conhecido por você e por mim, através do Espírito Santo. Então, esse é mais um incentivo, mais um encorajamento para que nós todos possamos conhecer o nosso Criador.
É isso que tem que ser feito por cada um de nós. Então eu vou ler um texto aqui agora, no qual o próprio Deus fala sobre si mesmo. Ele fala algumas coisas sobre si mesmo, para que essas coisas que ele vai falar sobre si mesmo, você possa conhecer e saber como Deus é, como Deus age. Então eu vou ler esse texto aqui, que está aqui no livro do profeta Isaías. E está escrito assim. Deus falando disse assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Então, aqui o próprio Deus já fala sobre si mesmo, que o céu que ele criou é o trono dele, onde ele está assentado sobre a redondeza da terra, sobre a face de toda a terra que ele criou. Isso você pode conhecer através desse texto, que ele está revelando isso para você e para mim hoje. E ele ainda diz: a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis vós? Ele pergunta, que casa nós, eu e você, podemos edificar para ele, podemos construir para ele? Será que existe alguma casa que nós temos a capacidade de construir que possa conter Deus? Que possa fazer com que Deus possa habitar nessa casa? Nós temos essa capacidade de fazer isso? É claro que não. É impossível. Então, nós temos que entender isso e nos conformarmos que não podemos construir casas para Deus em tempo algum. E ele diz mais aqui: e qual é o lugar do meu repouso? Qual o lugar do repouso de Deus? Será que aqui na face da terra, onde nós vivemos, existe algum lugar onde Deus possa repousar? Será que podemos construir um lugar para ele repousar? Também não. Isso é impossível também para o homem. Nós construímos casas para nós repousarmos, para nós morarmos, para nós habitarmos. Mas para Deus nunca podemos fazer tal coisa. Nós não temos essa capacidade de construir tal coisa. É isso que ele está querendo dizer. É isso que ele está querendo fazer com que nós possamos entender que não podemos fazer isso em tempo algum. Vamos perder o nosso tempo se quisermos fazer isso. Vamos fazer algo errado. Vamos fazer algo de forma inútil. Porque ele não vai ligar para isso aí. Porque o céu é o trono dele e a terra é o estrado dos seus pés. Essa é a realidade, que nós devemos nos situar nessa realidade. Então é isso que ele está nos falando hoje. E aí ele continua dizendo: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Então tudo o que nós podemos ver e tudo o que nós não podemos ver foi Deus que criou. Ele é o Criador de todas as coisas, de tudo que há no céu, na terra e no mar, e de tudo que neles há. Nós devemos entender isso. Ele é o nosso Criador. Ele criou tudo. Absolutamente tudo. Então nós devemos conhecer o nosso Deus que criou essas coisas, conhecer o nosso Criador, glorificar a Ele, adorar a Ele, temer a Ele, honrar a Ele, amar a Ele acima de todas as coisas, servir a Ele com integridade, interesse de coração sempre. É isso que nós devemos fazer. Mas eu sei que muitos e muitos por este mundo não estão vivendo assim. Pelo contrário, estão vivendo de uma forma errada. Não estão temendo a Deus,
não estão adorando a Deus, não estão honrando a Deus, não estão amando a Deus em tempo algum. Eles não servem mais a Deus, estão servindo a Mamon, às riquezas. Dão mais preferência às coisas terrenas, se envolvem mais com os negócios desta vida. É assim que vivem muitas pessoas, principalmente os poderosos, os ricos, aqueles que se acham orgulhosos demais. Para esses, o texto aqui, Deus falando, fala muito claro sobre isso. Ele fala assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Para quem será que o nosso Deus está olhando hoje? Para qual homem está olhando hoje? Será que é para você? Será que é para mim? Ele vai falar aqui. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É para esse homem que Deus olha todos os dias. Ele não olha para aqueles que são poderosos, se acham ricos demais, se acham ricos e abastados e acham que não precisam de coisa alguma. Ele não olha para esses, ele não olha para os arrogantes, ele não olha para aqueles que estão dominados pela soberba da vida. Ele não olha para aqueles que não temem a Deus. Pelo contrário, desprezam a Deus. Ele não olha para essas pessoas. Essa é a realidade. Porque ele olha para aquele que é aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Para esse sim ele olha. Porque essa pessoa tem o espírito contrito e compungido. Essa pessoa tem humildade. Essa pessoa, ela não é arrogante, mas ela é dependente de Deus, ela precisa de Deus. Ela teme a Deus. Ela sabe que o dever de todo homem é temer a Deus. Ela reconhece isso. Ela agradece, ela é grata a Deus. Ela busca a Deus. Ela louva a Deus, ela ama a Deus acima de todas as coisas. É para esse homem que Deus olha. Então, é assim que acontece. Esse texto que eu li aqui fala algumas coisas sobre Deus. Então, que nós possamos conhecer esse Deus. Que nós possamos viver para esse Deus que é o nosso Criador. Aquele que nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele através de Cristo Jesus. Então, a humanidade ainda tem esperança. É só a humanidade trazer à sua memória aquele que pode lhe dar esperança, que é Deus, o seu Criador. Toda a humanidade tem que conhecer a esse Deus vivo e verdadeiro, que está disposto a se revelar, está disposto a falar, está disposto a se manifestar na vida de todo aquele que queira o conhecer profundamente, que o queira buscar, enquanto ainda pode achar. Então, essa mensagem tem esse objetivo, de fazer com que as pessoas se despertem para isso, se despertem para o Deus vivo e comecem a conhecê-lo profundamente. Conhecer o seu Criador é algo essencial para a vida de todo o ser humano consciente. E eu espero que eu esteja falando com pessoas conscientes, pessoas sensatas, pessoas humildes, que queiram, sim, conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Porque aqueles que têm essa vontade de querer conhecer, o próprio Deus vai se dar a conhecer a essas pessoas. E essas pessoas vão ter o conhecimento de Deus.
muito mais do que está escrito nas Escrituras, com certeza. Então, é hora disso acontecer. Essa mensagem tem esse objetivo. E eu espero que todos comecem a cumprir esse objetivo, para que assim toda a plenitude de Deus, do conhecimento de Deus, esteja na vida de toda pessoa que busca a Deus, que tem esse interesse de querer conhecer a Deus cada vez mais. Então é essa mensagem que eu deixo hoje aqui para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.